o sistema é excessivamente complexo e reflete este referido pedigree, apesar de estarem a ser instituídas reformas judiciais pelo Executivo. E depois vem o score da liberdade econômica do nosso grupo, em que, por exemplo, Cabo Verde é considerado moderadamente livre, São Tomé e Príncipe maioritariamente não livre, Guiné-Bissau maioritariamente não livre, Angola maioritariamente não livre, Moçambique maioritariamente não livre, Timor-Leste, repressão. Não indiquei o score ou o ranking de cada país. Bom, a grande nota a salientar é Timor-Leste, como se pode notar pela comparação dos países que acabei de fazer. Simultâneo e paradoxalmente, um regime democrático classificado lá atrás, ainda que com falhas, a tal democracia com falhas, defeituosa, mas no que se refere às imunidades do sistema, claramente que apresenta o menor grau de imunidade entre os 6, na perspectiva do relatório. Nesta altura, a pergunta que deixamos no ar é: o nosso grupo dos 6 apresenta um ecossistema democrático adequado a satisfazer as necessidades e aspirações dos seus povos e cidadãos? Esta é a questão que nós devemos responder. E repito o que disse inicialmente, sobretudo por causa dos fatores que indiquei. Será que o score, o rank que é apresentado, não pode ser desconstruído se nós, como aqui se disse, só numa iniciativa como o PACED, muita coisa se diz ter sido feita. No caso angolano, as reformas da justiça e do direito que vêm sendo empreendidas não desconstroem este rule of law, index de 2020, já a seguir a 2017, com a inauguração, digamos, de um novo presidente. É algo que é preciso refletirmos e não sei se não justifica a continuação de iniciativas como o PACED para, nos próximos tempos, contrariarmos estas estatísticas. Mas o outro tema seria também a boa governação. E aqui, novamente, vamos buscar outros indicadores. E os indicadores aqui seriam da Worldwide Governance Indicators. E aí, os critérios, as categorias são 6 e em percentagem vão de 0 a 100. Primeiro, voz e responsabilidade, estabilidade política e ausência de violência e terrorismo, eficácia do governo, qualidade regulatória, primado da lei, rule of law, controle da corrupção. Uma vez que este relatório não faz uma análise agregada de indicadores, vamos utilizar indicativamente eficácia do governo, Estado de Direito e controle da corrupção para efeitos da nossa análise, até porque está mais próximo daquilo que aqui nos traz do objeto do PACED. Assim, Angola, eficácia do governo, 11%. Primado do direito, 16,8%. Controlo da corrupção, 18,2%. Cabo Verde, eficácia do governo, 62%. Primado do direito, 66,8%. Controlo da corrupção, 80,2%. Guiné-Bissau, eficácia do governo, 8,1%. Primado do direito, 6,2%. Controlo da corrupção, 8,6%. Moçambique, eficácia do governo, 23,5%. Primado do direito, 6,2%. Primado do direito, 15,3%. Controle da corrupção, 25,6%. São Tomé e Príncipe, eficácia do governo, 28,3%. Primado do direito, 26,4%. Controle da corrupção, 61%. Timor-Leste, eficácia do governo, 19,2%. Primado do direito, 11%. Controle da corrupção, 45%. Ora,
Comparando com a média da África subsaariana, que são respectivamente 26,3% para a eficácia do governo, 28,7% para o primado do direito e 31,7% para o controle da corrupção, constatamos que Cabo Verde é o único destes 5 países africanos a situar-se bem acima da média em todos os indicadores indicados. E São Tomé e Príncipe ultrapassa a média dos países africanos no seu conjunto em eficácia de governo e controlo da corrupção. Já em termos comparados com a região, os indicadores de Timor-Leste situam-se todos abaixo da média regional dos países da Ásia-Pacífico, que apresentam 52,7% para a eficácia do governo, 58,6% para o primado do direito e 58,7% para o controle da corrupção. É preciso notar que aqui boa governação é entendido como um conjunto de tradições e instituições pelos quais a autoridade de um país é exercida. Isto inclui o processo pelo qual os governos são selecionados, monitorados e substituídos. A capacidade do governo formular e implementar políticas sólidas com eficácia. E o respeito dos cidadãos e do Estado pelas instituições que regem as interações econômicas e sociais entre elas. Ademais, gostaria de complementar este ponto com a percepção de corrupção. De acordo com o Index de 2020 da Transparency International, que mede a percepção de corrupção do setor público em 180 países e que os classifica entre muito limpo, corresponde à cor amarela, a muito corrupto ou vice-versa, conforme se adota a perspectiva. De qualquer forma, o muito corrupto já corresponde a um vermelho escuro. Mas vejamos os resultados. Cabo Verde, score 58, ranking 41. São Tomé e Príncipe, 47, ranking 63. Timor-Leste, 40, ranking 86. Angola, 27, 142. Moçambique, 25, 149. Guiné-Bissau, 19, 165. Na perspectiva depois deste relatório, vejamos. Cabo Verde, São Tomé e Timor-Leste apresentam-se cor de laranja. Angola e Moçambique, vermelho. E a Guiné-Bissau já se encontra entre os países marcados a vermelho escuro. Note-se que estes resultados conferem e comparam com os dados que vimos atrás da Global Worldwide Information. Afinal, resta dizer que 2/3 dos países está abaixo dos 50%. A média mundial é de 43%. E a região subsaariana é a que oferece o score mais baixo, 32%. Ora, fazendo um zoom sobre os 5 países africanos, também 2020 Ibrahim Index sobre governação, também dá-nos o seguinte retrato. Cabo Verde tem um score global de 73,1, o que coloca o país no segundo lugar do continente, atrás apenas das Ilhas Maurícias e no grupo de países que melhorou lentamente. São Tomé, um score de 60,4, ficando em 12º lugar dentro do grupo que tem verificado melhorias significativas. Moçambique, 49, o que o coloca em 26º lugar, e no grupo de países que tem apresentado aumentos de deterioração. Guiné-Bissau apresenta-se com 41,4 pontos, e em 41º lugar no grupo de países que apresenta sinais preocupantes. E finalmente Angola, com 40 pontos, situa-se em 43º lugar do ranking, dentro dos países que têm verificado melhorias. Vale a pena referir que a média do continente é 48,8. Portanto, estes dados, ou se quisermos, o índice
que acabo de vos apresentar, mede 4 grandes áreas da governação: segurança e rule of law, participação, direitos e inclusão, bases para as oportunidades econômicas, desenvolvimento humano, sistematizado em 16 subcategorias. Vale realçar que o relatório destaca que Angola foi o terceiro país que, no geral, mais melhorou no período de 2015-2019, apesar de estar em 43º lugar. Para efeito de economia de exposição e tendo em conta o escopo que me foi dirigido, elegemos a área de segurança e rule of law, primado do direito, que o relatório compõe com as subcategorias segurança e proteção, Estado de Direito e Justiça, responsabilidade e transparência e anticorrupção. O que é que nos leva este relatório no período 2000-2019? Angola apresentou 44,1 pontos em 2019, tendo mais 5,5 na tendência do período, resultando em crescentes melhorias. Bom sinal. Guiné-Bissau com 48,5 e uma melhoria de mais 8,0 é qualificado como tendo apresentado lentas melhorias. Cabo Verde com 76,2 e uma tendência de menos 2,1, em conjunto com São Tomé e Príncipe com 67,5 e 0 de tendência, são considerados como tendo regredido nesse indicador. E Moçambique, com 47,1 pontos, apresentou uma crescente deterioração de menos 3,4 no período. Aqui está, neste ponto, boa governação, mas um elemento que deve merecer a nossa reflexão e, por arrastamento, a reflexão se não deve continuar iniciativas como esta do PACED. Agora, o último ponto tem a ver com, como foi pedido, tem a ver com o desenvolvimento. E aqui tenho que utilizar os dados do relatório de desenvolvimento humano de 2020, que nos são mostradas também as tendências de 1990 a 2019. Portanto, um período de quase 30 anos. Temos uma fotografia neste relatório de quase 30 anos de cada um dos nossos países. E quais são os dados aqui? Cabo Verde, classificação IDH, 2019, 126. Variação da classificação, menos 4. Desenvolvimento médio é o grupo em que se encontra. São Tomé e Príncipe, 135. Variação de classificação, 1. Média anual de crescimento do IDH, 1,21. O que interessa dizer aqui é, por exemplo, Angola 148, variação menos 4, média anual de crescimento 1,31%, mas até aqui, Cabo Verde, São Tomé, Timor-Leste, Angola, todos considerados países de desenvolvimento médio. Guiné-Bissau, Moçambique, países de desenvolvimento baixo, com classificação 175 Guiné-Bissau e 181 Moçambique. O relatório cobre 189 estados e 2 territórios autónomos e avalia fatores como riqueza nacional, alfabetização e educação, a expectativa de vida, a natalidade, a desigualdade e ainda como novidade neste último, a pressão sobre o planeta. Como o próprio relatório refere, o conceito de desenvolvimento humano surgiu há 30 anos, precisamente como contraponto de definições míopes de desenvolvimento. Acentua-se desse modo que o crescimento econômico é apenas um meio, não um fim em si mesmo, lembrando que as capacidades básicas ampliam as oportunidades das pessoas. Em resumo, diz o relatório, o desenvolvimento humano prende-se com a capacitação das pessoas para identificarem e percorrerem o seu próprio caminho para uma vida com sentido, assente na expansão de liberdade. Desafia-nos a pensar nas pessoas enquanto agente ou agentes, ao invés de pensarmos nas pessoas como pacientes. Bom, chegados aqui com todos esses indicadores, podemos rapidamente ensaiar os denominadores comuns.
Comecemos pelo fim, no duplo sentido de finalidade última e no sentido de trás para frente, para arrumarmos as ideias. Quais são as ideias-chave? Primeira ideia de razão. Quando o relatório do PNUD afirma que desenvolvimento humano prende-se com a capacitação das pessoas para identificarem e percorrerem o seu próprio caminho para uma vida com sentido, assente na expansão de liberdade, nada mais está do que afirmar que o desenvolvimento é um meio para as pessoas alcançarem a sua felicidade. Não gostaria de desenvolver muito este aspecto da felicidade, mas mais lá à frente vou identificar um pouco sobre o nosso direito constitucional à felicidade e em que medida cada uma das constituições dos nossos países consagra ou não o direito à felicidade. O direito à felicidade é um direito fundamental ou não? Porque entendemos que a felicidade é o fim último. A razão, a nova razão do Estado é a felicidade que as pessoas têm ou não têm. Segunda razão, no âmbito da boa governação, o que está em causa é assegurar uma série de instrumentos de controle e garantias, de condições para que as pessoas possam desenvolver as suas vidas. Ou seja, que as pessoas encontrem e sejam asseguradas as condições da sua felicidade. Terceira, a democracia não é apenas o pior dos regimes tirando todos os demais. Ela é um mecanismo, um processo de generalização, promoção e garantia de acesso a bens. Ela é um sistema de arbitragem de liberdades, como quem diz, de regulação de conflitos que resultam de projetos de vida individuais e de felicidades possíveis. Não vamos teorizar, como disse, tanto assim com o que é felicidade. Ainda assim podemos distinguir, por um lado, captar uma noção intuitiva e pessoal com base no achismo e estado de almas. Acho que fulanos são felizes. Ou, diferentemente, tentamos captar noções estruturadas e impessoais, fundadas em indicadores objetivos ou factos. Da filosofia, concluímos não ser possível conferir uma natureza objetiva, capaz de ser identificada universalmente, baseando-se em elementos comuns e estáveis. Aliás, foi isso que fizemos com a desconstrução proposta no início desse exercício. E isto mesmo é sublinhado pelo PNUD, donde, na impossibilidade desse objetivo, cairíamos no caótico termos de subjetividade. E não gostaríamos de cair nesta subjetividade. Tais regras de procedimento conduzem-nos ao elemento instrumental da nossa análise, o Estado. Sabemos que o Estado é uma construção humana e não um ser vivo e orgânico com vida própria fora do propósito da comunidade humana que a ele subjaz. A evidência do Estado está assente numa ideia de regras de procedimento e de convívio respaldada nas suas constituições. Na sua teoria dos sentimentos morais, Adam Smith afirma que todos os caracteres, o de reformador e legislador de um grande Estado, e pela sabedoria das suas constituições, assegurar a tranquilidade interna e a felicidade dos seus concidadãos por muitas e sucessivas gerações, constitui o ethos, a razão e a finalidade. Efetivamente, lembra-nos Saul Tourinho Leal que o welfare state, o estado de bem-estar, é a forma ideologicamente neutra de as constituições consagrarem esse direito à felicidade. Neste sentido, uma pesquisa que fiz no projeto, existe uma plataforma que nos permite fazer comparações de constituições. E das 126 das 201 constituições listadas, consegue-se ver quais são aquelas que se referem ao direito à felicidade. Daí, retirei apenas aquelas que dizem respeito ao nosso objeto. Constituição angolana. Constituem tarefas fundamentais do Estado promover o bem-estar,
Aí está o direito à felicidade. Constituição cabo-verdiana, são tarefas fundamentais do Estado, promover o bem-estar. Direito à felicidade. Constituição guineense, a Organização Econômica e Social tem como objetivo a promoção do bem-estar do povo. Constituição moçambicana tem como objetivo a criação do bem-estar material. Constituição São Tomé são objetivos primordiais do Estado promover a efetivação dos direitos pessoais. Constituição timorense, o Estado tem como objetivo promover uma edificação de uma sociedade com base na justiça social, lá está, criando o bem-estar social. Fica claro que deste conjunto de Estado, embora não estar a expressão ex professo, todos eles proclamam a tarefa capital de promover o bem-estar, de promover a felicidade. Não resistem em dizer que, ao contrário, por exemplo, de uma Constituição nigeriana que expressamente consagra o direito à felicidade, não me coíbo de estabelecer aqui uma diferenciação em 3 tipos de felicidade. Felicidade política, que se traduz no processo de participação no governo das coisas que dizem respeito às pessoas. Por outras palavras, assegurar a democracia como um processo que procura igualdade e participação. A chamada felicidade intersubjetiva ou coletiva, materializada no conjunto de direitos e garantias fundamentais, assegurando um núcleo de direitos que devem ser garantidos através de institutos jurídicos e instituições jurídicas ou promovidos através de tarefas. Depois teríamos a felicidade subjetiva ou individual, configurada, ou que consiste tanto na não interferência de terceiros, como na concessão e busca de aspirações e planos de vida. Neste sentido, e como bem expressa a Constituição timorense, a felicidade não se refere apenas às condições materiais, são também as condições espirituais, ao que acrescentamos as dimensões procedimental e instrumental. Numa só palavra, tudo se reconduz à análise, boa governação, democracia, desenvolvimento, se reconduz ao binómio Estado-felicidade. Nas 3 dimensões ou nos 3 tipos que aqui referenciei. Bom, se ainda pretendo fazer um breve resumo, eu diria, não há um elemento comum, relevante ou identitário que nos permita dizer que há uma entidade neste grupo de 6 países. A democracia, a boa governação e desenvolvimento são meios de concretização da felicidade. O direito de Estado é uma das chaves do castelo, se na medida em conseguir uma efetiva fuga da dogmática e encetar a busca a uma idiosincrasia nacional. O direito do Estado deve promover saudáveis sistemas de imunidade que permitam a fluida relação do binômio Estado-felicidade. Se a política é a arte do possível, então as ferramentas do artesão político devem ser uma forte cultura política, a participação cívica e processos econômicos robustos. Finalmente, os modelos políticos, as experiências e práticas podem inspirar, mas não devem ser copiadas sob pena de importação de direitos desajustados às idiosincrasias resultantes das circunstâncias de cada realidade política. E com isto, termino a minha intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção.